Se você viu o vídeo anterior, você já entendeu que não dá para acreditar no discurso de quem lucra com a nossa insegurança. É aquele discurso que faz a gente acreditar que a nossa formação, a nossa experiência, a nossa carreira não tem valor nenhum aqui na Europa e que a gente tem mais é que ficar muito grata porque a gente consegue um trabalho que ninguém quer. O que eu não falei no outro vídeo e que se você não viu, eu vou deixar o card aqui para você ver, é que tem uma outra face desse raciocínio, dessa visão de que aqui não vale nada aquilo que a gente já viveu, que é o não sei adaptar as minhas experiências, não sei traduzir as minhas experiências e a minha formação aqui para o país que eu vivo atualmente na Europa. Se você não me conhece, eu sou a Camila Souza e por aqui a gente conversa sobre carreira para mulheres migrantes que vivem na Europa. Sem romantização, sem receita mágica e com muito senso crítico. Essa dúvida, ela tem uma raiz que pode, maioria das vezes, ser inconsciente. Talvez se eu te perguntar, mas você acha que você tem que trabalhar, porque você é imigrante, você tem que aceitar qualquer coisa? Talvez no consciente você me responda assim, não, claro que não. Mas se eu te perguntar algumas outras coisas e se você prestar atenção nos movimentos que você faz em relação à sua carreira na prática, você vai perceber que sem estar se dando conta, você está operando nessa lógica e indo atrás de trabalhos que não são consoantes com você, não se dando ao trabalho de analisar o mercado, porque afinal de contas o que você acredita é que realmente o trabalho para imigrante é aquele trabalho que ninguém quer. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, eu realmente convido você para assistir, porque lá é realmente o primeiro passo, para então a gente começar a conversar aqui, nesse segundo momento, sobre o que mais a gente pode fazer para poder transformar e entrar essa carreira nesse movimento mais significativo, que faça mais sentido para você. Que pode ser exatamente o trabalho que você fazia no Brasil, ou pode ser uma mudança 360 graus de carreira. Tudo certo. Desde que realmente seja algo que faz sentido para você e não que esse contexto que não é acolhedor conosco te leve a achar que é o que tem que ser, porque não é o que tem que ser. Então, depois que a gente acredita que é possível, faz esse primeiro movimento, a gente vai olhar para a nossa trajetória com uma outra lente, que não é essa lente que a gente tem olhado até agora, né? Que é essa lente de, não, mas não foi aqui. Mas isso foi no Brasil. Eu já cansei de perguntar assim, tá, mas você já fez isso? Para alguma cliente minha. Tem várias situações, mas eu já perguntei várias vezes e a resposta é, no Brasil. E aí, normalmente, o que eu pergunto é o que eu vou te perguntar e eu quero que você pare um minutinho aí para analisar com calma. Você acredita que aquilo que se faz no Brasil deixa de ter valor ou deixa de ser importante porque você mudou a localização geográfica para a qual você vai fazer aquilo? Vou dar um exemplo, ok? Eu trabalho com recursos humanos desde o meu primeiro emprego. Calhou na vida de o meu primeiro emprego ser nessa área. E a minha carreira foi em ascensão. Eu fui mudando de cargos, fui mudando de empresas quando eu achei que era necessário. E cada empresa que eu mudava para um cargo melhor ou com um pouco mais de responsabilidade, com um salário mais alto, enfim, em movimento de ascensão mesmo. E aí, nesses últimos anos no Brasil, eu fiz muito recrutamento. E tudo que envolve recrutamento, ok? Entrevista, divulgação de vaga, gestão de vaga, análise de KPIs, e levantamento, né, de KPIs, proposição de ações, fazer ações, acompanhar o resultado, enfim, todo esse processo. Quando eu vim pra cá, eu fui vendo as vagas e na descrição da vaga eu lia e falava, ok, eu sei fazer isso. E aí eu fazia. E aí eu cheguei aí para entrevistas na minha área. A primeira entrevista que eu fui foi péssima, horrorosa. Um outro dia eu conto.
que marcou muito a minha trajetória aqui na Europa. E depois eu fui em outras e que eu escutei mais de uma vez assim: você acha que a sua experiência no Brasil é relevante para você para trabalhar aqui nessa vaga? E por incrível que pareça, como eu tava, infelizmente, no looping de acreditar naquele discurso de que, se calhar, né, eu tenho que aprender, eu saí do meu país, eu tenho que começar do zero, se calhar, eu preciso saber mais, eu tenho que aprender mais coisas. E aí eu tava nesse lugar, com essa visão, e encontrava essas perguntas estranhas nas entrevistas, questionando a minha capacidade de fazer aquilo. Apesar de eu ter me candidatado porque eu sabia que eu saberia fazer. Então, esse movimento, esse contexto todo, toda a vulnerabilidade da situação, de estar à procura de trabalho, de não conseguir entrevistas, de vez em quando é que eu conseguia uma entrevista na minha área ou não, mas que onde eu conseguia entrevista, quando eu mandava currículos para vagas fora da minha área, que eram trabalhos que eu não queria, eu era chamada, sabe? Eu ia para as entrevistas e tal, eu tinha retorno das minhas candidaturas, mas para minha área eu era uma grande fantasma. Todos esses recados vindo, era como se a vida confirmasse esse discurso que me prejudicava, mas que eu não conseguia nem enxergar na altura, na verdade. Eu achava só que eu tava entendendo o que estava acontecendo. E aí, no entender o que estava acontecendo, eu entendi que eu tinha que ir pro mercado que desse, pra vaga que desse. Eu tinha alguns tipos de trabalho que para mim eram inegociáveis e que eu falava: olha, se eu tiver que trabalhar com isso desse jeito, eu vou embora daqui, eu vou voltar pro Brasil. Mas tirando esses inegociáveis, alguns trabalhos estavam dentro do que para mim era aceitável, era o que era possível, era o que ia ser. E assim foi. Eu não sei como foi com você, me conta nos comentários, eu quero saber, tá bom? Nesse fluxo, né, a gente tá falando desse contexto, assim, desse contexto de dificuldade de acessar. Se vocês, assim como eu, não tinham esse tipo de dificuldade no Brasil, eu nunca tive dificuldade no Brasil depois que eu comecei a minha carreira profissional, no momento que eu falava assim, não, eu quero um outro trabalho, eu começar a mandar currículo e eu ser chamada pra entrevista, sabe? Mesmo que, óbvio, não era sempre na primeira entrevista, não era de cara, né? Podia até demorar um pouquinho às vezes, principalmente dependendo da situação que tava o país em si, enfim, eu encontrava um outro trabalho, sabe? Que fazia sentido pra mim. Eu era chamada para as entrevistas, assim. Meu último trabalho, por exemplo, foi muito rápido. Eu falei, olha, tô entendendo aqui que é a hora de ir embora, vou começar a mandar currículo. Eu mandei uns 3 currículos e fui chamada para esse trabalho. Eu já atendi várias mulheres que falam comigo: Camila, eu nunca mandei currículo. Todas as vezes que eu troquei de trabalho foi porque me indicaram, foi porque falaram assim, tem uma vaga lá, eu acho que seria bom, você quer ir? Sabe? Nunca foi esse movimento de procurar vaga, de mandar currículo e tal. Então eu nem sei como é que funciona isso, né? É nessa hora de fazer a parte prática, é que a outra face de toda essa história que a gente vai acreditando aparece, que é sobre, não sei traduzir, entre aspas, né? Não sei traduzir as minhas experiências pra cá. Entende que não é sobre a sua experiência ser compatível ou não. É sobre, na verdade, esse olhar anterior, de olhar para sua trajetória, entendendo que ela é diferente, que tem uma diferença, mas não uma diferença de mais-valia, não uma diferença estratégica, não uma diferença que vai te destacar, mas uma diferença que vai te diminuir, porque foi feita fora. Então, não é sobre a minha experiência não vale, ou a minha experiência, eu não sei traduzir o que eu já fiz pra cá, e sim qual a estratégia a tomar, qual o posicionamento.
sabe? Existe a parte prática do olhar para sua trajetória com uma lente mais amável, com uma lente mais acolhedora, com uma lente mais valorizadora daquilo que você já fez. E aí é essa parte que eu quero explicar melhor hoje. Então vamos lá. Camila, como é que eu faço então para poder traduzir as minhas competências? Como eu disse, não é sobre traduzir, é sobre entender o que o mercado te pede. Você já entendeu que o cenário, o contexto é outro e que fazer como você fazia antes para trocar de trabalho, seja acessar a sua rede de contatos ou mandar currículos e você rapidamente ter retorno, não está sendo possível porque o contexto é outro. Então você não tem essa rede de contato toda e você não está tendo retorno. Então a primeira coisa é aceitar e entender que você precisa fazer diferente. E esse fazer diferente tem que ser mais estratégico e mais pensado no mercado, na realidade de hoje. O que hoje você quer, o que hoje o mercado pede, ok? Então a primeira coisa é isso. Não dá pra gente achar que dá pra fazer como a gente fazia antes. Eu fiz isso antes, não recomendo e tô aqui pra te explicar que o melhor jeito não é esse. Então, na prática, você vai olhar pras vagas, tá? Quando eu falo mercado, pode parecer uma coisa muito abstrata, né? Então, assim, pra ficar mais concreto e mais prático. O que você vai fazer é olhar pras vagas. Quais vagas? As que realmente te interessam. Então, você vai olhar não só os requisitos. A maioria das pessoas, quando está procurando trabalho, ela vê lá a função, passa um olho nas atividades, assim, bem rápida, e olha os requisitos. Se ela tem os requisitos ali, vai lá e se candidata. Isso não se faz. Quando você quer fazer uma candidatura estratégica, isso a gente não faz, tá? O que a gente vai fazer é olhar para a vaga com cuidado, com calma. Lá na vaga, além dos requisitos, tem normalmente a descrição das funções. E aí, ali você vai se perguntar: eu sei fazer isso? Eu já fiz isso? Onde? Como que eu fiz isso? Vai fazer esse movimento. Camila, eu vou ter que sempre fazer isso? Em alguma medida, sim. Mas esse momento aqui que eu tô te propondo é um momento inicial, para você poder parar de achar que não sabe traduzir, para parar de achar que aquilo que você precisa fazer e aquilo que você precisa informar é um monstro de 7 cabeças, porque não é, ok? Então, vai pegar a vaga, vai ler a vaga com calma e vai pensar: já fiz isso, já fiz aquilo. Ler uma coisa não é ler e se conformar. Aqui, ó, isso aqui eu não conheço, eu não sei do que se trata. Não. Pega aquele nome, pega aquela palavra, usa a inteligência artificial a seu favor, fala pra ela, ó, eu tô olhando uma vaga de tal e apareceu essa frase. Me explique de forma simples o que se trata. E ela vai explicar. Provavelmente, muitas chances é que você fazia aquilo, só que não dava aquele nome, ou a empresa não usava aquele nome, ou é um termo específico daquele país, ou então tá numa língua que você ainda não tem tanto domínio para poder saber que aquilo é o nome daquela atividade que você fazia, ok? Isso acontece em 90% dos casos. Alguma palavra, algum termo, alguma forma de descrever algo que você fica meio confuso, é normal. Então, esse momento é como se você estivesse estudando o mercado, estivesse estudando a vaga. E aí você vai entender, vai tirar de dentro de você esse monstro de 7 cabeças e vai parar de acreditar que você não sabe traduzir as suas experiências para o mercado, porque você vai ver que é só uma questão do jeito de descrever as coisas e que você, afinal de contas, sim, já fez aquelas atividades. E aí esse monstro interno vai embora, você tira ele de dentro de você e aí o passo é adaptar o material. Como assim adaptar o material?
é fazer currículo, LinkedIn, carta de apresentação. Se você for para uma entrevista, pensar se preparar para entrevistas com um posicionamento de quem você já entendeu que você é a profissional apta e qualificada para fazer aquele trabalho. Como é que você demonstra isso? Com palavras-chave, com números, com nomes técnicos, com posicionamento, que é muito importante, ferramentas usadas e resultados entregues. Isso não pode faltar num material bem feito, estratégico e focado no que você quer. Na entrevista, no currículo, no LinkedIn, na carta de apresentação. Quero só fazer uma observação aqui que eu não comentei. Sobre as vagas, vai ter muita vaga mal escrita por aí? Vai. Não tenha dúvidas, eu já vi cada coisa de cair para trás. Tem muita vaga mal escrita? Tem. Mas tá aí uma boa de uma red flag, porque se eles não têm gente responsável no RH para fazer o recrutamento, você já entendeu que tipo de empresa que é essa. Porque a empresa que não investe em RH, gente, ela não investe nas pessoas. É fato. Então, se não tem um RH estruturado para te receber, é uma grande red flag. Então, ali você já entendeu que talvez valha, talvez nem mandar seu currículo ali para aquela vaga. Então, resumindo, a gente precisa desses passos internos primeiro, aquele que eu falei no primeiro vídeo, esse de hoje, sobre esse olhar a sua experiência com outra lente, entendendo na prática, na realidade concreta, o que realmente você sabe fazer, o que você quer fazer, né, assim também, o que as vagas estão pedindo, o que o mercado está pedindo, o quão compatível você tá, o quão competitiva você tá para as vagas. Isso também é um outro ponto importante. Entender que, por exemplo, o RH ele tem várias subseções, né? Folha de pagamento, treinamento e desenvolvimento de pessoas, recrutamento e seleção, branding, enfim, tem várias subseções. Eu poderia ter escolhido uma diferente do que era recrutamento e seleção, porque eu tinha experiência generalista. Só que quando eu olhei para o mercado, além de recrutamento e seleção sempre ter sido um setor que eu fazia com muito gosto, era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, eu vi o meu nível de competitividade para as vagas. O que as vagas pediam, que eu tinha e qual que era o meu nível ali, sabe? É preciso também ter essa clareza, tá? De compatibilidade, de competitividade, para que você não comece a investir o seu tempo, sua energia à procura de um trabalho que faça sentido para você, mas você não levou em consideração isso e aí você tá dando um passo que deveria ser um passo para médio prazo, não para curto prazo. Para curto prazo você precisaria fazer uma outra coisa, um outro movimento, tá? Isso também é estratégia. Eu falei no outro vídeo, vou falar de novo. A gente vai fazer esses passos internos que são necessários, mas na prática, na vida, na hora de deixar as coisas rolarem, é preciso ter ECP. Estratégia, que tudo isso que eu ensinei aqui hoje faz parte de ser estratégica. Constância, é preciso fazer isso ao longo dos dias, não com afinco e com energia total todos os dias, mas ao longo do tempo fazer isso. Às vezes pular um dia, pular 2 dias, mas voltar a fazer, manter a constância. E depois paciência. Paciência para as coisas frutificarem, né? Entre o plantar e o colher, tem o tempo de trabalhar a terra e de deixar as coisas crescerem. Tá bom? Então, passo interno, esses passos internos que eu tô aqui falando, que são muito importantes, essas chavinhas precisam mudar para que você consiga ir pro SCP, que é a prática
baseado em estratégia, constância e paciência. Se você quer saber sobre mais de algum desses assuntos que eu falei aqui hoje, fica à vontade, deixa seu comentário. Compartilha com as suas amigas que, assim como você, estão aqui na Europa e querendo uma vida profissional mais significativa. E vamos juntas. Até semana que vem. Tchau!